O arco final de Tokyo Revengers vem dividindo muito a opinião dos fãs. Será que o autor está indo por um caminho sem volta? A obra vai ter um final ruim? Isso é um debate que vem sendo gerado nos últimos anos com as grandes obras que vêm explodindo dentro do Japão. Foi assim com o final de Demon Slayer, foi assim com o final de Attack on Titan. Parece que os finais vêm sendo um calo na mão dos autores. Mas será que o problema são as obras ou é a grande expectativa do público que acaba caindo em um hype imenso? Esse debate a gente vai ter aqui hoje, mas não antes de vocês deixarem o seu like, curtirem, comentarem e ativarem o sininho para ficar por dentro das nossas notificações. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje a gente vai debater aqui então um pouquinho sobre esse final de Tokyo Revengers, esse arco que vem gerando bastante polêmica. E claro, né, antes de a gente começar, vamos para a vinheta e depois a gente vai contar tudinho para vocês. É um grande consenso, tanto no Brasil como no Japão, que a obra Tokyo Revengers começou a ganhar um alcance imenso depois do lançamento do anime em abril de 2021. Antes disso, eram pouquíssimas pessoas que leem, e quem está dizendo isso são os próprios números. Afinal de contas, Tokyo Revengers começou a vender e bater recordes atrás de recordes, tanto seus quanto de vendas, depois do lançamento do anime. Saibam que praticamente aqui no Brasil pouquíssimos liam, conheciam o mangá. Então acredito que assim como eu, vocês devem fazer parte dos 90% que começaram a conhecer Tokyo Revengers a partir desse lançamento. E isso também explica muita coisa. A gente tem aí um mangá bem conhecido que também bate muito recorde, chamado Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, que passou por algo muito semelhante com Tokyo Revengers, que já existia há algum tempo e só foi ganhar um hype, grande volume, depois do lançamento do anime. Tokyo Revengers segue essa mesma métrica, afinal de contas, ambos são obras aí com mais de 4 anos de idade, mas que só foram bombar depois do lançamento do anime. E o que isso acarreta, principalmente nessas críticas ao final, ao arco final? É que a maioria das pessoas, elas não acompanharam a obra semanalmente. Ou seja, não conheciam como funcionava de fato a sequência, o storyboard, ou seja, a narrativa que os autores têm para a obra. A maioria das pessoas está acostumada a ler arcos inteiros, pegar um capítulo, terminar, ler outro e assim por diante, até ela se cansar naquele dia. Ou mesmo, como aconteceu com Tokyo Revengers, como aconteceu com Demon Slayer, as pessoas devoravam o mangá até o capítulo atual, em coisa de uma semana, 2 semanas, às vezes até menos. Então elas pulavam essa parte de aprendizado semanalmente, de você ter que ter aquela paciência, ter que reler um arco depois dele ser finalizado para você conseguir completar toda a história e não deixar passar muitos detalhes. Infelizmente é o que acontece quando a gente pega mangás semanais. A gente lê 20 páginas em uma semana, 20 na outra, 20 na outra, 20 na outra. Depois de 2 meses você leu apenas 200 páginas, cerca de 8 a 10 capítulos. E as coisas obviamente você vai esquecendo. Parece que não tem tanta graça como tinha antes, quando você lia numa sequência. E essas duas obras são exemplos disso. Jujutsu Kaisen é outra que teve o mesmo hype em cima do anime. As pessoas devoraram o mangá. Então isso é uma coisa que vem acontecendo bastante quando o anime bomba. E as críticas obviamente vão chegando porque às vezes a pessoa não estava acostumada com a frequência do autor, com às vezes uma narrativa um pouco mais lenta, mas que quando você lê 20, 30 capítulos em um dia, você não percebe. E Tokyo Revengers é uma obra muito boa, mas os seus problemas sempre estiveram lá. Talvez você não tenha percebido porque você devorou o mangá. Mas, por exemplo, uma crítica nesse arco final é as rápidas lutas. Parece que rolou uma guerra das divindades aqui, mas de fato as lutas foram muito rápidas. Os personagens eram derrotados em menos de um capítulo. Mas isso é uma novidade? É mesmo? Volta lá atrás, Rama sendo derrotado com um chute pelo Mike, Taiju Shiba sendo derrotado por um chute pelo Mike. A gente teve o Asanai, um chute pelo Mike. Agora nós tivemos o Terano Solfi, um chute pelo Mike. Ou seja, é um padrão que o Ken Wakui sempre colocou. Lutas rápidas. Quanto mais a gente for ler o mangá, mais coisas a gente vai vendo que talvez sejam problemas que, quando a gente lê muito rápido, a gente não percebe. O problema não é o arco final, talvez o problema seja Tokyo Revengers em si, mas isso torna a obra ruim?
Não, torna ela uma obra como qualquer outra, com qualidades e com defeitos. Se a gente for buscar em alguns arcos, por exemplo, o da Valhalla, a gente vê o Bard fazendo milagre depois de ser esfaqueado. Faz sentido? Não, mas ele vai e derrota mais de 50 caras numa velocidade impressionante. Para quê? Cair na frente do Kizak. São coisas que acontecem que não fazem sentido, mas que depois de um tempo a gente deixa de ligar porque a gente continua lendo uma sequência. Mas quando as coisas acontecem novamente, quando você já está nos capítulos atuais, que você consegue absorver aquelas 20 páginas em uma semana e precisa esperar na outra, talvez nem tanto. Por exemplo, a morte do Draken, que muita gente sentiu e muita gente criticou. Afinal de contas, o cara levou 3 balas no peito e demorou um pouco para cair. Era uma morte que ninguém esperava, mas foi algo que o autor resolveu encaixar na obra. Muito se dá também de você finalizar a obra da melhor forma. Muita gente levanta a hipótese que Tokyo Revengers devia ter finalizado pós-arco da Tenjiku, onde teoricamente tudo acabava mais ou menos bem, porque afinal de contas, arco da Tenjiku é o meu arco favorito, mas também tem muitos defeitos. Afinal de contas, vimos um Angry todo quebrado, perna, braço, derrotando caras extremamente fortes que haviam derrotado todos eles praticamente. E depois surge um Kakusho mitando, derrotando também todo mundo pela frente, para depois levar 3 tiros. Mesmo o Kakusho que no arco final não dá resistência nenhuma para o Mike. Ou seja, são coisas, padrões que já existem em Tokyo Revengers e talvez a gente só venha perceber agora, porque a gente é obrigado a esperar uma semana a cada capítulo. Com Demon Slayer foi a mesma coisa, várias críticas em cima do arco final, mesmo sendo um mangá muito frenético, com lutas até melhores do que as que acontecem em Tokyo Revengers, e não deixou de escapar das críticas. Claro, o anime tá bombando, qualidade excelente, inclusive, né, fica aqui uma dica, segunda temporada de Tokyo Revengers, vamos dar uma caprichada na animação, porque apesar do sucesso imenso que o anime fez, ajudou o mangá a bombar, nós tivemos aí alguns problemas também na animação de Tokyo Revengers. São coisas que estão sendo costumeiras ultimamente, que é ter o mangá, o anime da moda recebendo um hate muito desnecessário e às vezes até muito desequilibrado. Esse arco final tem seus problemas? Tem, mas qual arco de Tokyo Revengers também não teve seus problemas? A gente vê que o Ken Wakui consegue até ligar várias coisas do que está acontecendo. Quem está lendo a obra está vendo mudanças acontecendo que remetem inclusive à primeira temporada. Um dos grandes objetivos do Takemichi era salvar a Hina. Para isso, ele precisava derrotar todos e se tornar o cara mais alto no topo da Toman. No meio do caminho, a Toman foi dissolvida. O que aconteceu agora no final? Mike, teoricamente, assumindo um papel de antagonista, com uma escuridão que ainda não foi totalmente explicada, apesar de ter um vídeo aqui no card onde eu falo um pouco mais sobre isso, mas não foi explicada de fato como acontece. E a gente tem aqui um Mike se tornando meio que o antagonista a vilão nesse arco final, e o Takemichi enfim cumprindo algo que ele prometeu lá no começo do mangá, de chegar ao topo da Toman. Uma Toman que ele está refazendo com seus amigos para salvar o Mike, que é outra pessoa que ele sempre quis salvar também. E são essas coisas que vão levando um hype, galera. Hoje, o Tokyo Revengers é um dos animes mangás da moda, ao lado de Demon Slayer, que já acabou, então perdeu um pouco o hype, e hoje a gente tem Tokyo Revengers e Jujutsu Kaisen dividindo esse hype dos mangás que ainda estão em andamento, assim como Demon Slayer e Attack on Titan já foram finalizados e receberam várias críticas em cima do seu final. O arco final do Tokyo Revengers não foge muito disso, porque são muitas críticas chegando, mesmo ainda não sendo finalizado. Vamos ter que aguardar para saber de fato o que o autor vai fazer no final, se ele vai conseguir trazer uma felicidade para nós leitores de alguma forma, porque obviamente as críticas vão chegando a cada decisão que a gente não concorda, porque nós estamos lendo semanalmente, já que os outros arcos, como a gente citou anteriormente, a gente apenas lia e passava para o próximo, ou seja, a gente nem conseguia aprofundar críticas, porque era algo que a gente lia de uma vez só, partia para outro, lia para o próximo, ia para o próximo, e assim são os arcos, você termina um, começa o outro. Quando você chega no semanal, você começa a dar mais detalhes, porque você precisa de paciência, e sem paciência você começa a fazer críticas. Ao mesmo tempo, claro, né, existem críticas que são necessárias, mas algumas às vezes a gente apenas passa do ponto, porque são coisas
erros que você considera hoje que já foram cometidos anteriormente e talvez você não tenha criticado antes. Essa é a minha visão. Hoje os animes, mangás da moda acabam sofrendo sim com hate desnecessário. Quero ouvir muita opinião de vocês, do que vocês acham sobre isso. E claro, né, não se esqueçam de inscrever, não se esqueçam de deixar o like e comentar o que vocês estão achando. A gente vai ficando por aqui, galerinha. Até a próxima. Valeu!